uma tese de alguns de que o Padre Cícero era coiteiro de Lampião, muito menos incentivava a bandidagem de Lampião. Mas o discurso, a narrativa de que o Ceará era um estado que acoitava cangaceiro, isso é recorrente, né? E você citou aí o exemplo do coronel Inácio Arruda, né? Lampião sai de Mossoró e vai para o Ceará, para Limoeiro. Recebido com fogos, comida, bebida, festa. Afinal de contas, Lampião é recebido em Mossoró com bala e recebido em Limoeiro com festa. Procede isso? Veja só, isso é Como é interessante. os nossos amigos de Limoeiro, nossos colegas de Limoeiro? Afinal de contas, Limoeiro do Norte recebe Lampião como herói, regado a churrasco, bebida, cervejinha e muitos fogos. Que conversa é essa? Eu queria, Bom, e quem está ouvindo a gente quer saber. Isso é interessante. Amanhã, basicamente nesse horário, eu vou estar numa qualificação de um texto de dissertação de mestrado que trata exatamente sobre isso. Lá no programa pós-graduação no UFC. Trata exatamente sobre isso. Balas ou charutos? É o título. Veja, o que eu acho pertinente quando a gente olha a trajetória de Lampião aqui e vai para Limoeiro, tem a presença do juiz, o prefeito não estava, né? Tem a presença do juiz, tem toda uma situação também de negociação para entrada, mas aquela relação que aconteceu em Limoeiro, a princípio, é uma relação muito mais temerosa do que poderia acontecer, porque há uma possibilidade desses cangaceiros criarem rotas de fuga. E isso é interessante. Porque a tática deles era ataque, mas tem que ter rota de fuga. Não era à toa, não foi à toa que... Por que não volta para Pudim? Por que vai para Limoeiro? Por que encontra? Primeiro, quando você fica sabendo das forças de Russa, das forças de outras regiões da Paraíba, Lampião sai. O tempo de Lampião ali, no dia 15 de junho, em Limoeiro, é um tempo muito rápido, mas é um tempo extremamente significativo, Lemuel. Por quê? Porque enquanto os jornais estão dizendo Lampião vai voltar e vai matar todo mundo, os jornais passam a dizer Lampião foi a Limoeiro. Recebido com flores, com balas, com charutos, distribuiu moedas. Isso politicamente reforça o discurso jornalístico que o Ceará é terra que acolhe cangaceiro e o Rio Grande do Norte não. Por outro lado, o Lampião mostra, e aí mais uma vez a imprensa moçoroense recebe, e claro, o jornal é feito para vender. Aquela fotografia feita em Limoeiro, que circulou nos jornais daqui, é uma resposta que Lampião está dando. Nosso grupo está inteiro. É uma resposta muito clara. É uma resposta de fotografia. Nós não fomos derrotados coisíssima nenhuma. Nós estamos inteiros, estamos aqui, fotografados. Inclusive com os que foram sequestrados, né? Inclusive com os que foram sequestrados. E que pelo o diário do Coronel Gugel não foram maltratados. Exatamente. Que você recentemente republicou. Então veja, a força daquela fotografia em sair no jornal dizendo que foi recebido com festa em Limoeiro, e aí tem que ver as circunstâncias da recepção em Limoeiro, né? Porque a produção, foi, mas em Limoeiro pode ser diferente. Por isso que essa história de Limoeiro, segundo esse texto que eu vou discutir, né, com outro colega, só aparece nos anos 70. De 27 para 70 é um esquecimento total, porque foi produzida a imagem de acolher.
Aqui não, aqui todos os anos Mossoró não acolhe. Então, enquanto Limoeiro queria esquecer, Mossoró estava lembrando. Começou a lembrar como uma página negra da história da cidade, para depois lembrar como uma página gloriosa. Isso é bom, a própria dimensão política que está na narrativa jornalística. Os marcos de memória que estão. O primeiro marco de memória sobre Lampião é uma página negra da história da cidade. O segundo marco, não é página negra mais. É uma resistência. Mossoró é resistente. E aí o que o nosso colega lá paraibano Wesley pesquisou na dissertação dele. Se você vence um mito, você vira um mito. Né? O famoso, ao ser derrotado, boa parte dessa fama vai para quem o vence. E a vitória é dada como da civilização. Então veja, aquela fotografia é interessantíssima, porque ela começa a ser recortada. A imagem que sai no diário, no Correio do Povo, posteriormente vai ser recortada pelo memorialista Raimundo Nonato e vai ser colocada com outro perfil no livro. Então olha que coisa legal para o historiador. A imagem é feita, Lampião dando uma resposta que o grupo está inteiro, não houve derrota coisíssima nenhuma. Ele consegue que essa sua imagem seja produzida na cidade que o disse que o derrotou. E, praticamente 28 anos depois, quando é lançado o livro Lampião e Mossoró, o que é que acontece? O memorialista recorta para um outro sentido. Então, o sentido do jornal, o sentido da fotografia e o sentido do livro. É isso que faz com que a história você comece a problematizar. Agora, o Lampião e Limoeiro é uma discussão, hoje, para mim, muito nova, porque esse rapaz ele conseguiu levantar algumas fontes, né, de memorialistas e de tudo mais, e vem coisa aí para aumentar essa relação com Limoeiro. No geral, é qual? Produziu-se a imagem de terra que acolhe cangaceiro. E aí tem toda uma trama, o prefeito não estava na cidade, foi o juiz, tem toda uma relação com a família, ele se reúne com a elite local. Quem não vai se reunir? Então tem todo esse jogo, Lemão.